as suas mãos para cá. Vamos orar pelo anjo da igreja, pela palavra, em nome de Jesus. Da mesma forma, Espírito Santo, nós apresentamos, Pai, o teu servo, o anjo da tua casa, Espírito Santo. A tua igreja, Senhor, está aqui, Pai amado, e ela anseia a tua palavra, ela anseia a tua direção. Necessitamos da tua direção, Pai. Usa o teu servo como instrumento poderoso para este rebanho, Pai. Em nome santo de Jesus, abençoa, toma a frente de tudo, que haja graça, que haja manifestação do teu poder neste lugar. Assim te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diga amém e aplauda ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Queria hoje estar dizendo para vocês que hoje foi um dia muito abençoado. Nós estivemos trabalhando lá na igreja do Higino, estamos, preparando lá uma igreja forte, Muitas pessoas estavam trabalhando lá hoje e eu digo a vocês que o Senhor tem nos surpreendido, com tanta coisa que a gente conseguiu fazer hoje. E é uma alegria, a gente tá podendo colocar em prática, A gente colocou um alvo, uma meta de começar trabalhando em janeiro. Estamos trabalhando e vamos continuar aí e vamos ver o milagre. Eu falei que em abril a gente ia ver essa igreja, Eu não sei se... E foi tremendo, porque o que a gente precisava de mais carradas para botar em cima das pedras, para na hora de puxar o piso, não ficar aquele negócio áspero. E o irmão conseguiu mandar. E foi uma salvação, porque realmente é muito trabalho bater na rocha, A gente bate na rocha, espalha, mas a outra camada vem para ficar mais liso, para a gente realmente colocar água e bater, para quando puxar o cimento, ficar só o filé. E tá, para honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aí contando com a ajuda de todos vocês. E quem você quiser divulgar, que queira ajudar, aquela igreja está sendo construída com muito amor e com muita oração. Muita oração, fazem muitos anos que nós estamos orando por aquela igreja, e é uma igreja que é maior que essa aqui, maior, e vai ficar linda lá, Nós vamos trabalhar para fazer algo de excelência para o Senhor. Faça parte dessa obra. Se você puder ajudar de alguma maneira, seja trabalhando, seja dando uma oferta, pode me procurar o pastor Ednardo. Nós temos um Pix também que eu estou passando. Para quem quiser fazer algum depósito, vai tudo para a obra. Nós vamos comprar material, trabalhando, e nós estamos querendo também. Estamos começando com aquilo que a gente tem, fazendo o chão. O telhado é mais caro, bem mais caro, mas Deus vai mandar e vai suprir tudo. Porque eu creio que nós vamos abrir muitas igrejas. E essa é a primeira que nós estamos construindo. Amém? Hoje eu vou falar de um assunto que eu falo pouco sobre esse assunto, porque nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Mas eu queria falar hoje um pouco para vocês. Tem muita gente nova, muita gente que ainda não consegue entender as lutas espirituais. Por que existem lutas espirituais? Por que existem resistências? Por que existe tanta coisa tentando nos impedir de fazer o melhor para Deus? Porque existe um inimigo. E eu queria falar hoje um pouco sobre conhecendo mais sobre o inimigo. Nós temos que conhecer o nosso inimigo. Nós temos que conhecer o que ele faz, o que ele trabalha, porque às vezes a pessoa não acha, ela não entende que existe um inimigo que está por trás, tentando desanimar, tentando afastar e tentando tirar ela da obra de Deus. Tudo que você faz pode ser importante, mas nada se compara com o seu trabalho e a sua dedicação na obra de Deus. Porque tudo que você faz é passageiro. Tudo que você investe na obra de Deus é eterno. Vai ficar para sempre. A primeira coisa que eu quero pedir para vocês estarem abrindo a Bíblia é em Ezequiel, capítulo 28. Vou dar um tempinho para vocês acharem aí, Ezequiel, capítulo 28. Eu vou abrir minha Bíblia aqui, que eu gosto mais dessa versão. Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 12.
Fala assim, podem procurar aí, Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 12. Fala assim: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei Tiro e diga assim, diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden. Então presta atenção, isso aqui não era para esse rei Tiro, isso era uma profecia, porque Tiro não estava no Éden coisa nenhuma, quem estava no Éden era o inimigo, era Satanás. Então diz assim, você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus, caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. A primeira coisa que eu quero te dizer é que eu preciso saber quem ele foi. Quem foi o inimigo? Ele era um ser Ele era um ser espiritual e ele era um querubim ungido. Ele era alguém de ampla majestade. Ele era alguém que ele louvava a Deus, ele tinha uma beleza extraordinária. Ou seja, ele foi feito por Deus e criado por Deus para coisas grandes lá no céu. Só que, o que aconteceu? Um dia achou-se maldade nele. Então ele era um ser celestial. Ele sabe como funciona o céu. Ele veio do céu, foi expulso de lá, mas ele tem um conhecimento de Deus. Ele tem um conhecimento extraordinário do como é o céu, pois ele veio do céu. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que não têm nenhum entendimento sobre o inimigo. Como se ele não fosse nada, e como se ele não pudesse nada, e como se ele fosse só um pensamento mau que você tem. Não, ele é muito mais do que um pensamento mau. Maior é Deus, mas ele tem uma força de influência tão grande que no céu ele conseguiu arrastar com ele, quando ele foi expulso, 1/3 dos anjos de Deus. 1/3 dos anjos de Deus. Então, quando eu falo de natureza, a nossa natureza humana, para ter ideia, ela nasceu já no pecado, por causa de Adão e Eva que foram enganados. O inimigo, ele tem um poder do engano, ele quer te destruir, mas a arma dele e a estratégia dele é enganar. Então ele conhece, ele estuda minuciosamente cada um de nós, para que ele possa atacar na sua fraqueza. Ele é alguém que não é alguém desprovido de sabedoria. Ele conhece a Bíblia melhor do que qualquer um de nós aqui. Ele queria debater Bíblia com o próprio Deus, com Jesus. Na verdade, tudo o que ele queria ser era igual a Deus. Ele queria sentar no trono de Deus. Ele queria sentar no trono de Deus. Ele queria ter as qualidades que Deus tinha. Então, quando ele foi expulso, existiu algo que Deus fez, ele fez o ser humano. E o ser humano, que sou eu e você, nós somos a semelhança de Deus. Deus nos criou a semelhança dele, coisa que esse querubim ungido não tinha. Nós temos algo de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então, a briga do inimigo sempre foi contra Deus. Ele sempre quis ser igual a Deus. E depois que ele foi expulso de lá,
e trouxe uma parte dos anjos. O que é dos anjos que hoje são demônios? O que ele quer fazer? A Bíblia diz em João 10:10 que ele quer matar, ele quer destruir, matar, roubar e destruir. Como ele vai fazer isso? Enganando as pessoas. Ele vai enganar as pessoas. Se a pessoa for religiosa, ele engana ela religiosamente, como enganou os fariseus que passaram as vidas todinha estudando a Bíblia e no final da conta eles nem entraram e ainda Jesus chegou a dizer que eles eram dignos 2 vezes do inferno, porque eles nem entravam, nem deixavam as outras pessoas entrar. Então, o inimigo, ele é sagaz, e ele quer usar quem? Pessoas. Agora, como que ele entra hoje? O inimigo, ele entra através de uma brecha. O inimigo, ele entra através de um pecado, ele entra através de um sentimento, ele entra através de uma palavra de alguém mal falada, e você deixar cair no seu coração, e aquilo ali ser uma brecha para ele. Então eu quero dizer para você que você vai conhecer um pouco mais do inimigo. Quem ele era? Era um querubim ungido. Diga assim, querubim ungido. Ele era um querubim ungido. Era quem ele era. Então ele tem conhecimento do céu. Ele era um ser celestial poderoso. E ele está hoje trabalhando de alguma forma para afetar Deus. Como? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou, ele ama os seus filhos. E o que o inimigo quer fazer hoje? Eu não posso contra Deus. Tentei lutar contra Deus, perdi. Ele perdeu, ele já perdeu a batalha. Contra Deus ele não tem chance. Ele foi colocado no lugar dele, lago de fogo, e foi destruído. Agora, adivinha quem ele está lutando contra você? Ele vai querer lhe destruir, ele vai querer tirar o seu foco de Deus, ele vai querer tirar o seu compromisso de Deus, para que você seja alguém vulnerável e se torne uma marionete na mão dele. Uma pessoa que anda somente por sentimentos, uma pessoa que só anda somente pelos cuidados dessa terra, uma pessoa que se preocupa só com aqui e o agora, e nada celestial, e nada, a mentalidade é só aqui, pode notar, mais de 90% da população, ela só se preocupa com aqui, com o que eu vou comer, e Jesus diz, não se preocupeis com essas coisas, com o que você tem que comer, ou beber, porque Deus dá isso, Ele cuida dessas coisas, mas são essas coisas que vão terminando de fazer com que você não confie em Deus. E assim o inimigo, ele vai tentar suprir isso para você de outras formas. Por isso que nós temos que conhecer ele. Ele vem na sua área fraca. Diga assim, o inimigo vem na área que temos fraquezas. Porque ele não consegue lutar contra Deus. Então ele vai querer tocar no seu filho, vai tocar em você, vai querer tocar na sua família, vai querer de alguma forma lhe atrapalhar. Como que eu vou conhecer esse inimigo se eu nunca ouvi falar sobre ele? E se eu acho que ele é nada? Como a maioria das pessoas fala, o inimigo não é nada, ele está destruído, ele está derrotado. Para Deus sim, por Deus sim. Mas você tem que lutar muito aqui, enquanto você viver, para colocar ele no lugar dele todos os dias. Porque ele vai querer lhe destruir como? Lhe enganando. E ele gasta horas, dias, porque ele sabe que um dia para Deus é como o dia de ontem, 1000 dias para Deus é como o de ontem que passou, e ele é um ser espiritual, ou seja, o tempo não o afeta, a gente, um ano é muito tempo para a gente, mas para o inimigo, ele é um ser espiritual, ele não envelhece, ele está lá, e a estratégia dele é a mesma, e ele é altamente organizado. Por quê? Porque ele veio do céu. E ele sabe que as coisas só funcionam se você for organizado. Se você conseguir colocar as prioridades em primeiro lugar. Senão você está fadado, você pode ser inteligente, você pode ser... Mas se você não for organizado, a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. Então eu vou te mostrar alguns princípios aqui, mostrar quem ele era. Querubim ungido. Ele não é uma barata tonta e ele não é um cachorro de rua. Ele foi um querubim ungido. Agora abra a sua Bíblia em Isaías,
capítulo 14. Essas coisas nós não aprendemos em casa. Nós não aprendemos em casa que nós temos um inimigo, que ele foi um querubim ungido, que existe uma força espiritual do mal tentando te pegar. E principalmente se você for alguém muito importante para Deus, que você é. Principalmente se você é alguém separado, consagrado para Deus e está fazendo uma grande obra, como foi o caso de Jó, que intercedia pelos filhos, era íntegro, temente a Deus. Aí adivinha quem que o inimigo vai tentar? Ele não tenta uma pessoa sem propósito. Ele não tenta uma pessoa que não faz nada. Ele não vai atrás de um Zé Ninguém, mas ele vai atrás de pessoas que têm propósito, de pessoas que enfrentam as dificuldades para viver os sonhos de Deus. Né? Às vezes o apóstolo Paulo queria ir em alguns lugares e diz que Satanás impediu dele ir. Como alguns lugares o Espírito Santo disse para ele não ir lá. Então existe essa guerra espiritual. E quando nós quebramos princípios, Satanás entra no coração do homem e faz uma bagunça. Quebrou princípio. O que é quebrar princípio? Como é que o inimigo entra? Através da desobediência. Toda vez que a pessoa é desobediente, tem um coração altivo, quer debater, o inimigo entra. Puf, já era. Ele entra e começa a pensar no seu lugar, começa a julgar no seu lugar, porque ele é um espírito. E ele começa a colocar pensamentos de morte, de derrota, de falha, ou fazer você supervalorizar as coisas do mundo. Lembra quando foi com Jesus? Jesus estava jejuando por 40 dias em Mateus 4, e ele dizia o seguinte: se tu me prostrares, tudo isso te darei. O inimigo sempre quer te mostrar o que ele pode te dar. Entendeu? Faz isso que tu vai ganhar isso, tu vai ganhar isso, tu vai crescer mais, e eu vou te dar isso de forma mais fácil. Eu digo uma coisa para o seu irmão aí: não pegue atalho. Não pegue atalho. Não pegue atalho, porque não vale a pena. Melhor trabalhar suado e trabalhar honestamente e se consagrar para Deus. Porque lembra do que eu falei do profeta Elias e Eliseu? O que acontecia? O que o rei falava no quarto dele, o profeta sabia. Porque quem tem intimidade com Deus sabe o que está acontecendo. Jesus, ele tinha tanta intimidade com Deus que ele só fazia o que viu o Pai fazer. Mas Jesus sabia que Judas ia trair ele. Sabia ou não sabia? Sabia. Judas estava contaminado dentro do coração dele. Onde que o inimigo ele trabalha? No coração. Se cair no coração uma mentira, se cair no coração um desejo enganoso, ali o inimigo vai te enganar até te destruir, até te tirar do lugar que Deus colocou para você. Então, se eu conheço o inimigo, se eu conheço que ali tem uma contramão, se eu conheço que ali vai gerar uma morte, uma dor, eu vou evitar aquilo ali. Eu estou conhecendo mais sobre ele e que ele não é qualquer coisa. Porque às vezes, tu acha que aquele pessoal que era religioso, que pregava, que se vestia cheio de roupa, eles achavam que ele tinha parte com o diabo? Não, mas Jesus diz para eles: vocês na verdade são filhos do diabo. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o que Abraão faz. Então é muito sério entender que existe um inimigo toda hora persuadindo. Quando Saul ele foi escolhido por Deus, Saul era uma bênção. Saul era humilde. Saul tinha muitas qualidades, mas no meio do processo ele parou de confiar em Deus e queria tomar a frente de coisas que Deus não deu autoridade para ele. Ele era rei, ele foi ungido rei e não sacerdote, e começou a fazer coisa de sacerdote. Deus disse: olha, negativo, isso aí, eu não te mandei para isso aí. A partir daquele momento, da desobediência dele, ele começou a ser visitado por
demônios. Toda vez que a gente quebra princípios de Deus, toda vez que a gente desobedece, o inimigo começa a visitar mesmo com muita tormenta espiritual. Não interessa se é rei, se é profeta, se é o que for. Desobedeceu, saiu debaixo da graça, saiu debaixo de uma proteção espiritual de Deus, ele entra. Ele é o inimigo que quer entrar através de uma falha, para que você se desanime, para que você desista, para que você tenha um pensamento mal. Então, aqui no Isaías capítulo 14, olha só. Deixa eu abrir aqui nessa aqui, porque eu esqueci a outra Bíblia, e essa aqui é a versão que eu mais gosto aqui também. Olha só, Isaías 14, fala assim, vamos ler aqui a partir do versículo 7. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria, até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Nas profundezas do Sheol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Todos responderão e lhe dirão: você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Ali, nesse capítulo 14, ele era chamado da estrela da manhã, brilhante, filho da alva, era quem ele era. Mas ele queria o quê? Não era suficiente para ele. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria sentar no trono de Deus. Você já notou que tem pessoas que elas não são satisfeitas e nada do que elas têm é suficiente? Às vezes ela é abençoada, as pessoas são abençoadas, Deus abençoa, Deus dá graça, Deus dá um posicionamento, Deus dá portas abertas, Deus dá tudo, não está faltando nada, mas a natureza do pecado, a natureza do diabo fica incitando as pessoas a quererem mais e mais glória, e mais prestígio, e mais conhecimento, e quer ser Deus. O que é querer ser Deus? É simplesmente não ter que obedecer a Deus e criar suas próprias regras e a sua própria maneira de viver. Isso é ser Deus, porque Deus, ninguém diz o que Deus tem que fazer, porque Ele é Deus e Ele diz o que tem que ser feito. Já quando uma pessoa não gosta de ouvir, não gosta de receber disciplina, não gosta de ser orientado, é porque tem um espírito por trás, que é um espírito do Lúcifer, do Satanás, que ele não queria ser orientado por Deus, ele queria ser igual a Deus, ele queria sentar na cadeira de Deus, porque ele tinha resplendor, porque ele tinha glória, porque ele tinha motivos suficientes para olhar para si mesmo e se achar mais do que era. Então é isso que eu quero mostrar para você, que é a força do inimigo no dia de hoje. Às vezes as pessoas não se contentam com o que têm, ficam julgando umas às outras, fica querendo mais, nem vê. Deus está te dando uma bênção, Deus te tirou de um lugar de perdição, Deus está te colocando num lugar de graça. Sabe quantas pessoas queriam estar onde você está entrando? Valoriza, mas a pessoa está cega. O príncipe desse mundo, ele cega as pessoas.
fazendo com que as coisas terrenas sejam mais importantes do que as celestiais. Eu vou dar um exemplo aqui muito prático. Quando a gente fala de prova, vou fazer a prova do Enem, eu vou estudar para um concurso, para algo que vai me remunerar um pouco melhor, você é capaz de nem dormir estudando. Mas para a palavra de Deus, muitas vezes vem a apatia, o sono, tá entendendo? E você não se sente motivado para estudar, porque isso aqui é algo tão comum, isso aqui é algo tão, vamos dizer assim, então eu posso isso todos os dias, está lá à minha disposição, e aí você não desfruta. Agora já pensou, chega-se um dia, vem o anticristo, todas as Bíblias são confiscadas, as coisas começam a ficar difíceis de verdade, e você não tem mais como se fortalecer. Ai, como eu queria ter uma Bíblia, ai, como eu queria ter aquele culto, ai, como eu queria receber aquela oração e aquela direção. Cuidado, porque a Bíblia diz que quem não ajunta, espalha. Eu preciso entender que eu estou debaixo do Espírito Santo sendo guiado por Deus, ou estou debaixo do domínio do diabo sendo guiado por ele, sem saber, porque a pessoa não sabe, mas quando ela está quebrando os princípios, ela vai sempre fazer as coisas com a motivação errada, como o inimigo estava fazendo, como Saul fez. O coração não estava naquilo. É muito importante a gente saber, e eu sempre falo disso, onde é que está o seu coração? Onde é que está? Davi foi ungido rei, ele não foi levantado como rei rapidamente, mas o coração dele estava em Deus. Ele esperou o tempo necessário. As pessoas que vinham tentando matar ele, ele se desviava das setas. Seta de verdade era lança, era tudo. Da morte ele se desviava porque o coração dele estava em Deus. E quando este mesmo que o fazia mal precisava e era dominado por espírito maligno, os demônios, ele tocava e tangia sua harpa e os inimigos iam embora. Eu tenho feito muito trabalho de libertação nesses dias e eu tenho orientado algumas pessoas, adora o Senhor, na hora de dormir bota o fone de ouvido, vai ouvir, dorme ouvindo louvor, você vai ver a diferença que é na vida de quem é um adorador, de quem deixa a mente direto com pregação. Agora pega e passa o dia ouvindo forró, né? Ouvindo aquelas músicas do mundo que faz a pessoa se sentir triste, que faz a pessoa se sentir deprimida, e você não sabe por que não consegue dormir, porque não tem vontade de ir para a igreja, porque o inimigo está sugando toda a vida de Deus. Se é que há essa vida em você, ele vai sugar. Tudo que você se separar por causa de Deus vai gerar o que? Força espiritual para você. Vai gerar uma paz extraordinária em você. Mas eu preciso mostrar para você quem ele era. Ele era um querubim ungido, ele tem poder, ele não é igual a Deus, não se compara com Deus. Ele já perdeu a batalha com Deus, mas ele tem uma batalha hoje a ser travada comigo. E aí pronto, é assim que ele quer tocar em Deus, travando essa luta comigo e com você. E ele é muito organizado, ele te estuda. Por isso que um reino não pode ser desorganizado. Por isso que a gente tem que ser organizado. E o que é ser organizado? É colocar as prioridades em primeiro lugar. Quais são as prioridades em primeiro lugar? Deus é o primeiro. Seu primeiro tempo tem que ser Deus. Depois, família, igreja e trabalho. Se não colocar Deus em primeiro lugar e não cuidar, o inimigo vai tocar. Porque é o seguinte, o inimigo não consegue tocar em Deus, então ele vai tocar no Filho de Deus. Ele vai tentar tocar onde? No Filho de Deus. Vai tentar tocar no seu filho, vai tentar tocar na sua esposa, vai tentar tocar no seu marido, vai tentar tocar em outras coisas. Então, nós não podemos sair do princípio de Deus em primeiro lugar, família e depois igreja e trabalho. Aí, às vezes, a gente vive para o trabalho, vive para outras coisas, né? E eu tenho feito alguns atendimentos aí, eu tenho visto que todos os problemas sempre acontecem por causa
dos valores invertidos. E sempre os valores invertidos tem muita, vamos dizer assim, uma desculpa muito plausível, porque é importante também as outras coisas. Não, porque eu tinha que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que suprir a casa, eu tenho que fazer isso. E aí, nenhum tempo para o filho, nenhum tempo para oração, nenhum tempo. Você fica fraco, e depois perde todo o resto. Todo o resto, por falta de tempo, por falta de demonstrar amor, por falta de orar junto. Isso é automático. Por quê? Quebrou princípio. Diga assim, toda vez que um princípio é quebrado, existe uma quebra, uma queda do homem. Amém? Então, olha só. Ele era chamado de querubim ungido, né? Um ser celeste, era uma estrela da manhã, brilhante, filho da alva. Mas em Gênesis capítulo 3, abra lá a sua Bíblia, Gênesis capítulo 3. E eu vou dar depois uma lidinha aqui com vocês. Diz assim, ora, 3:1, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais, para que você não morra. O que o inimigo faz? Ele coloca sempre um pensamento duvidoso sobre o que Deus está dizendo, ou sobre o que uma autoridade espiritual está ministrando, inspirada por Deus, para o bem, para o seu bem. Ou o seu pai para o seu bem, ou a sua mãe para o seu bem. Mas por que eu não posso? Por que eu não devo? Por quê? Não tem nada demais, tem outras pessoas que fazem. Olha o padrão dessas pessoas que não estão no Espírito Santo. Elas sempre vão comparar com outras pessoas do mundo, ou vão sempre comparar com pessoas que não são exemplos de vida cristã verdadeira. De vida cristã, de que quer colocar realmente a vida no altar e viver do jeito que a Bíblia diz. Então, o inimigo, ele é chamado agora de quê? Da serpente. Ele está sendo agora chamado do que? Da serpente. Ele está sendo chamado agora, você vai ver que lá em Apocalipse 12:9, o grande dragão, a serpente, a antiga serpente. Aqui, há tanto tempo atrás, que eu não vou nem chutar, porque eu não sei exatamente quantos anos atrás, a gente não tem os relatos exatos de quando isso aconteceu, mas foi milhares de anos, ele era a antiga serpente. E por que ele não muda a estratégia dele? Porque time que está ganhando não se muda. Ele não vai mudar a estratégia, ele continua querendo destruir, mas para destruir eu preciso enganar. Porque você só é destruído quando você aceita a mentira do diabo e obedece a ele. Está entendendo? Deus diz, meu filho, eu tenho isso aqui para você, eu tenho um chamado para você, eu tenho um ministério para você, mas você está com seus olhos em outra coisa. Mas é isso aqui que eu tenho para você. Eu quero que você vai ser feliz aqui. Eu estou preparando algo para você. E os planos de Deus são melhores do que o seu. Mas você está focado num trauma do passado. Você está focado numa necessidade familiar que aconteceu no passado. Por algumas coisas e você coloca na sua cabeça, quando eu crescer, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca serei dessa maneira. Eu serei de outra maneira. Que você criou baseado no medo e não no amor de Deus e na segurança de um Jeová Jireh que supre todas as necessidades. A gente tem os nossos planos. Eu tinha planos de construir um monte de pousada em Porto de Galinha para sobreviver de aluguel e não ter que trabalhar mais depois. Mas todo e qualquer plano que vem na frente de Deus está errado. Todo e qualquer plano que vem para tirar o teu tempo com Deus, para que você não tenha tempo nenhum para sua família, para que você, mesmo fazendo coisas boas, você está errado, vai dar erro, porque quebra o princípio. Se quebra o princípio, vem bomba.
quebrou o princípio, mas cedo ou mais tarde vem uma coisa errada. Aí a gente acha, porque a gente tem um padrão do mundo, porque é coisas importantes, mas você ouvindo homens, os melhores homens que eu já ouvi na minha vida, Billy Graham, outros, e diz assim: o que é que você se arrepende na sua vida? Mais tempo com a minha família. E ele é o mundial, um dos maiores ganhadores de alma. Então, aproveita as pessoas que vocês têm ao redor e valoriza, porque no final, quem é que vai estar com você? No final da sua história, lembra daquele administrador? Ele começou, tu está devendo 100, paga 50, que era ter amigos de verdade. Ter amigos de verdade, cuidar da sua família, para que depois ela venha cuidar de você, você venha ser cuidado por ela. Às vezes nós somos encorajados por líderes religiosos de somente fazer a obra e não ter tempo para nada. Tem gente que é totalmente cega. Às vezes nós vamos precisar passar por muitas lutas e muita dor de cabeça para aprender que aprendemos da maneira errada. Fazer a obra de Deus não quer dizer que você não está fazendo a obra de Deus se você pegar o seu filho e ir para uma praia, sair com ele. Você está fazendo a obra de Deus na vida do seu filho, que precisa de tempo com você. De sentar com um amigo que está precisando de uma palavra. Então é aquele negócio, religiosidade versus santidade, que é separação para ter tempo. Não, mas é porque eu estava lá. Quantas vezes eu não já disse isso? Porque eu estava lá fazendo a obra, porque eu estava lá dormindo no hospital, porque eu estava lá fazendo isso. E aí, às vezes, tem que começar a se consertar e entender que eu aprendi errado em algumas coisas. Então, a gente se conserta para não fazer o mesmo erro. Mas tem pessoas que não escutam e vão seguir no mesmo erro. E vão fazer coisas piores ainda lá na frente, por falta de orientação verdadeira. Não, isso aí é ministério. Família é ministério, entendeu? Isso é ministério, precisa de tempo. Oração é ministério. Não, mas que eu estou trabalhando. Rapaz, não adianta trabalhar demais. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalho o que edifica. Você tem que trabalhar assim. Às vezes você está numa situação mais difícil, que você vai estipular um tempo, 2, 3 meses eu vou dar esse tanto para quitar uma dívida, para fazer uma coisa. Mas mesmo nesse tempo, Deus sendo o primeiro na sua vida, gastando o primeiro tempo com Deus, e depois você vai organizando para colocar cada coisa no seu lugar. Por quê? Porque Satanás vai te enganar. Diga assim: Satanás já está tentando me enganar. É o trabalho dele. Ele vai envenenando aos poucos. Jesus diz que um pouco de fermento leveda toda massa. Eu não sei porquê, pastor, mas eu sei. Mas eu sei porquê. Eu sei o que leveda uma massa. Agora é o seguinte, lembra que eu preguei aqui que ninguém muda ninguém? Ninguém muda ninguém. O negócio é o seguinte: eu preciso e você precisa, no seu ciclo de amizades, ter pessoas que tenham o mesmo coração que você tem. Um coração que está disposto para a obra. Um coração que está disposto a colocar Deus em primeiro lugar. Essa pessoa é trabalhadora, mas ela está lá cansada. Essa pessoa é dedicada, mas ela está lá cansada. Ela está lá buscando a Deus. Ela está lá honrando o Senhor. Ela está lá buscando se santificar, se separar. Então isso é muito importante para que a gente não deixe que o inimigo fique mostrando: não, é porque eu vou te dar isso. É porque se você estudar muito, você vai ser isso. Você não vai ser nada. Por quê? Porque você nem sabe o dia de amanhã. Jesus pode voltar a qualquer momento, e seus planos, a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então, você tem que parar tudo e ouvir Deus. Deus, o que o Senhor... Às vezes Deus está mostrando sinal, vem luz na terra, vem pessoas que falam, mas a pessoa não quer ouvir. Ela só ouve o que ela quer ouvir, principalmente se for jovem. Porque não viveu ainda, não bateu a cabeça ainda, e aí não quer ouvir. Mas se você escutar, você vai crescer muito mais rápido. Não adianta eu entrar num lugar que não é de Deus, gastar 4 anos, 5 anos da minha vida, algo que não tem nada a ver comigo, só para eu ter um status, ter uma coisa, e que não é o chamado, não é aquilo que queima no meu coração, não tem nada do que Deus me chamou, só para eu dizer, eu consegui. O que é isso? É orgulho, que precede uma ruína. Quantas pessoas têm
com muito dinheiro, e no nome de Jesus todo mundo aqui vai ter muito dinheiro, mas são frustradas, tem depressão, tem ansiedade, não tem paz, não tem relacionamento sadio. Relacionamento sadio exige tempo. Diga assim, relacionamento sadio exige tempo. Sabe por que os grandes problemas hoje? Porque as pessoas se encontram durante a semana. Elas não convivem, elas se encontram na hora de dormir, se encontram na hora de almoçar, elas se encontram. Em vez de serem um. O que Deus disse? Os dois têm que ser um. Eu e o Pai somos um. Eu oro para que eles sejam um conosco, os discípulos. Ser um, estar em unidade, estar na mesma visão. Toda vez que não há unidade e não está na mesma visão, o que acontece? Divisão. Quero isso, mas eu quero isso. Parece que você fala uma coisa, a pessoa já tem outra para falar diferente. Entendeu? Diferenciada, sempre diferente. O que é isso? É um espírito dentro que não consegue ter humildade, dizer, tá bom, então vamos por esse caminho. O importante é que nós vamos andar juntos. O importante é que nós somos igreja. O importante é que nós estamos pregando o evangelho, estamos dedicando a nossa vida para Deus. Isso é unidade. O que é desunidade? É a pessoa achar que nem Lúcifer, que a ideia dela, que o brilho dela é melhor do que a do outro, a ponto de ter que ser expulso. Porque Deus, que é Deus, não conseguiu andar mais com Satanás, com Lúcifer. Ele teve que expulsar do lugar porque ele estava atrapalhando o reino celestial. Todinho, ele estava bagunçando o reino celestial e ele teve que ser expulso de lá. E ele ainda conseguiu enganar 1/3 dos anjos de Deus. Então, cuidado com as palavras que você escuta por aí, porque Satanás, hoje, o dragão, a antiga serpente, ele está de redor buscando quem ele possa derrubar, quem ele possa contaminar, quem ele possa matar. E eu quero mostrar aqui para vocês aqui era uma conversa da antiga serpente com Eva, né? Lá em depois eu vou falar o texto para vocês, mas lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo fala de que Eva foi enganada, né? O inimigo, ele enganou Eva. E eu vou ler com vocês essa parte aqui, ó. Antes de eu ler o Gênesis 3, abra lá em Apocalipse 12, para você ver aqui, ó. Apocalipse é fácil, né? O último livro da Bíblia. Doze, 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Diga assim, que engana o mundo todo. Ele não é uma brincadeira. Ele engana o mundo todo. Ele quer enganar todo mundo. Se ele enganou no céu 1/3 dos anjos de Deus, imagina se ele não pode enganar. Se ele não quer nos enganar, e se talvez ele não esteja nos enganando. Toda vez que alguém ou alguma situação vem tirar o teu ânimo, a tua consagração com o teu Deus, é um engano. É um engano. Por quê? Lembra de Sansão? Forte, bonito, grande, cabelo grande. Quem que vinha lá para roubar? Dalila. Direto vinha para tentar descobrir o segredo dele e roubar a unção dele. E ele brincando. Então não perca de vista. Não brinque com o inimigo, não brinque com o pecado, porque ele vem para te destruir. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Então, quanto mais rápido você puder ir para Deus,
cancelar uma coisa que está te roubando, tirar algo que está tentando te afundar, faça isso. Não desista das pessoas, mas não deixe que pessoas guiem o seu futuro. A não ser que sejam pessoas de Deus que estão querendo proteger a sua vida e lhe dar norte e lhe fazer entender que daqui você não vai levar nada. Tem gente que está morrendo de hoje para amanhã. Sabe quantas pessoas vão morrer de hoje para amanhã? Aqui nenhuma, né? Mas com certeza de hoje para amanhã, milhares de pessoas vão partir para a glória. Todo dia morrem milhares de pessoas, em todo o mundo. E a nossa oportunidade hoje é alcançar o maior número de pessoas, levando Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Não somente como uma frase bonita, mas mostrando que Ele é mais importante. Como é que você prova para alguém que essa pessoa é importante e que ela é prioridade? Com o seu tempo. É com o seu tempo e com o seu dinheiro. Com o seu tempo e com o seu investimento. Ela é importante para mim, por isso eu invisto. Isso é importante para mim, por isso eu vou, eu pago um preço, cansado, não cansado, eu vou, porque é importante para mim. Gaste tempo com Deus. Gaste tempo com Deus. E outra coisa, aprenda a não julgar as pessoas. Porque sabe quando Jesus disse, fecha a porta do teu quarto e ora? Quer dizer que você ora para Jesus. Você não ora pro pastor. Você não ora para líder de oração. Você ora para Jesus. Mas porque você ora para Jesus, também você vai orar com o pastor. Você vai orar com a líder de oração. Mas se eu estou frustrado, Satanás já botou alguma semente dele no coração. Hoje eu estava falando com a irmã quando a gente chegou na construção. O mestre de obra estava lá sentado e a irmã estava orando, entendendo? E na hora que eu cheguei, eu já não conseguia chegar 8 horas e eu já tinha mandado antecipadamente, vamos chegar todo mundo 9 horas, mas chegou 9 e tanta e não tinha quase ninguém, só o mestre de obra. E eu cheguei já vendo ali aquele ambiente, eu disse, vamos louvar a Deus e agradecer a Deus por nós que estamos aqui e vamos fazer alguma coisa. Vamos, vamos colocar o nível, vamos tirar o nível. E foi exatamente isso que nós vamos fazer. Começou a tirar o nível, o irmão Cristiano foi com a gente, resolveu umas ferramentas, botou em cima do carro, tirar o nível. Daqui a pouco eu pego a enxada, começo a puxar para cá, os pedregulhos para cá, e ele para lá, e o irmão para o outro lado. E eu pensando no começo que a gente ia conseguir fazer só um quadradinho, de repente a gente conseguiu e foi chegando. E à medida que a gente tem fé e dá o primeiro passo, vai chegando mais guerreiros, mas mantemos o nosso coração. Foi a primeira coisa que eu disse, alegre. A Bíblia sempre diz isso, ó, ao que perseverar até o final, ao que não desanimar. Ou seja, às vezes a gente está passando por lutas inimagináveis. A pessoa olha, não entende um palmo na frente do nariz do que está acontecendo com a vida de ninguém, porque não sabe o que está acontecendo e a julga. Mas na verdade essa pessoa está pagando um preço 100 vezes mais do que a outra que está falando. Está entendendo? Por isso que eu digo, não julgue para você não ser julgado e não ser removido do lugar. Por quê? Porque Deus diz, quando Saul, mesmo perseguindo Davi, o que acontece? Davi diz assim, quem sou eu para levantar a mão contra o ungido do Senhor? Você não vê todas as coisas. Você não vê todas as lutas de cada pessoa. Então nós temos que ser flexíveis com as pessoas, amar as pessoas, ensinar o caminho certo e viver alegria no momento da dificuldade. Olha só, Deus chega para Gideão e diz, homem forte e corajoso. Ele não se sentia forte e corajoso, mas a palavra de Deus é sempre de fé e sempre positiva. Sempre, sim. Todo homem de Deus sempre tem uma palavra de fé, de força e de poder. Sempre. Porque o Espírito Santo, você pegue a Bíblia todinha, vá ler e estudar, Jesus
não se dá por vencido nem derrotado em hora nenhuma. Até quando está morto, ele diz assim, ainda bem, porque maior vai ser, mais vocês vão ver a glória de Deus, mais vocês vão conhecer o poder de Deus. Chega lá e ressuscita Lázaro. Então presta atenção, essa Bíblia está aqui. Quantos anos faz que eu leio essa Bíblia, que você lê essa Bíblia, mas na hora da dificuldade, na hora que é para a gente sorrir, na hora que é para a gente crer, normalmente a gente desanima ou a gente reclama. Ah, porque não veio, porque não tem interesse. Em vez de eu dizer porque não veio, porque não tem interesse, eu pego a minha enxadinha, mesmo sem dormir, e mesmo numa consagração de muitos dias, e vou lá. E Deus vai dando um pouquinho aqui, porque eu acho assim, se você for constante e sempre, você vai chegar lá. Entendeu? Talvez a gente não consiga fazer tudo num dia, mas vamos lá. Quando você vai ver, tanta coisa feita, e um vai alegrando o outro, porque isso é um princípio de vida. Às vezes você não aprendeu isso em casa, você não aprendeu isso normalmente, você aprende isso com a Bíblia. Usa o que você tem, e agradece a Deus. Ah, não tenho pão suficiente para alimentar a multidão, não. Traz até a mim, Jesus disse. E o que é que ele fez? Graças te dou, e houve multiplicação. Toda vez que você é alguém grato, Deus multiplica. Toda vez que você é alguém frustrado, Deus tira. Frustrou, reclamou, o que é que tem? Deserto. Mais uma volta. Alegre, ungido, prosperidade vem sobre a sua vida. É questão de tempo. Vai vir prosperidade, vai vir bênção, vai vir cura, vai vir alegria, porque o trabalho não é fácil. Lembra de Jesus, não? Jesus tinha 12, melhor mestre que nem Jesus não existia. Tinha muitos que queriam andar com ele, mas ele disse, vá lá e pregue o evangelho para a sua família, dê o seu testemunho para a sua família, porque nesse momento eu estou trabalhando com 12. E às vezes ele levava 12 para o monte, levava 3 para o monte, e ele dizia assim, vocês não conseguem vigiar comigo nem por 1 hora? E isso ele não falava para todo mundo, mas ele falava para 3, Tiago, João e Pedro, quando ele orar. Ou seja, a oração é uma das coisas que deve acontecer todos os dias, sozinho, para que quando eu esteja em público, isso venha sobre mim. O Espírito Santo venha me tomar, venha me dar ousadia para sair cansado, quebrado. Quando eu chegar lá, o Senhor enche a minha boca. Quando eu chegar lá, Deus vai me dar força, porque naturalmente não tem força. Uma pessoa sem carbo, sem comida, não tem força. Mas com Deus, você tem uma força extraordinária. Por isso que eu digo, nunca julgue ninguém. Ame as pessoas. Seja você o exemplo. Tem algo que não está sendo feito, vamos fazer. Debaixo de graça e debaixo de bênção espiritual, sem quebrar princípio, porque Deus não honra. Deus não honra uma coisa feita de qualquer maneira. Deus não honra uma coisa feita sem a bênção dele. A bênção de Deus tem que estar sobre a nossa vida. A bênção de Deus tem que estar sobre nossos ministérios. A bênção, porque eu estou fazendo ativista. Ativista não quer dizer santo. Ativista não quer dizer santo. Santo é uma pessoa que apresenta, é uma pessoa que vai escolher o 12º e ora, que o Espírito Santo vem mostrar, que o Espírito Santo direcionou. Olha só, até a nossa oração só é respondida se o coração estiver correto. Oração com o coração não correto não é correspondida, não. É o contrário. Meu coração está limpo. Quem permanecerá no monte de Sião? Quem tem coração puro e mãos limpas. Então, como é que está o seu coração hoje? Você sabia que tem uma serpente querendo te enganar? Sabia que a pessoa que foi se separar por 40 dias, que foi Jesus, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto por Jesus? Adivinha quem apareceu lá no meio da consagração dele? Satanás. E usando o quê? A Bíblia. As maiores tentações, às vezes, dificuldades que você passa às vezes, são com os próprios Satanás, as pessoas que estão sendo usadas por Satanás, citando versículos da Bíblia fora de contexto, que é o que o inimigo estava querendo fazer com Jesus. Mas se tu eres filho de Deus, olha, sempre é assim, se tu és cristão,
por que tu não faz isso? Se tu eres filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pães? Por que não se joga? Então presta atenção, quando alguém vem com essa conversa para você, cuidado, porque Satanás, ele se disfarça até de anjo de luz, mas o coração dele não é guiado por amor. Ele é guiado por poder, ele é guiado por enganação, ele é guiado por outra coisa. Você não tem que provar nada para ninguém, porque Jesus já conquistou na cruz. O que você fizer tem que ser por amor. Coríntios diz que eu posso dar meu corpo para ser queimado, mas se não for por amor, não adianta. E quem ama, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então é diferente uma obra feita com amor. E eu quero dizer a vocês, aqui na igreja, esse é o nosso princípio. Vamos puxar as orelhas com amor, vamos, querido, vamos lá. É uma bênção. Mas se não vier, eu vou louvar mais ainda. Sabe por que eu gosto de orar na praia ou no monte? Porque quando eu vou eu vou orar no mistério, se tiver perto de mim é capaz de você ser nocauteado, né? Porque se eu estiver aqui e começar a falar em línguas e pá, derruba na hora. Então eu me tranco ali, ou eu ajoelho, ou eu vou de madrugada. Ninguém sabe que a gente tem que fazer as coisas no silêncio. Mas nesses tempos, é maravilhoso demais, só para você, uma praia só para você, orar em línguas e falar em línguas, e externar o seu coração para Deus. Ou aqui a igreja, as irmãs estão abrindo a igreja para oração de manhã agora, só que já para mim é tarde, mas eu vou tentar vir amanhã, porque eu estou acostumado de sair de 4 horas de casa, 4h20 escuro para orar. 6 horas eu estou já voltando já para já começar a correria. Mas não é o horário, eu estou falando, cada um tem que ter uma intimidade com Deus. Tem gente que ora deitado, tem gente que ora sentado, tem gente que ora louvando hinos da harpa, tem gente que ora cantando as canções do Fernandinho, mas são orações verdadeiras. Qual é o seu estilo de oração? Tenha o seu, você não tem que imitar o meu, tenha o seu, crie o seu modelo, e respeite o do outro. O importante é que oremos, nós temos que ser uma igreja que ora, porque sem oração não tem poder, não tem revelação da palavra e muito menos domínio próprio, que é você no meio da adversidade ter a oportunidade de ensinar calma. Jesus no meio da tempestade, qual era a mensagem de Jesus? Homens de pequena fé. Eu estou no barco. Jesus estava no barco. Por que vocês estão falando que vão morrer? Se eu estou no barco, se eu estou preparando vocês para ser apóstolos, para ser pregadores, por que está desesperado? Por que isso? Falta de confiança e falta de fé. Está entendendo? Então, por quê? Porque quem quer tirar a confiança é o diabo, ele é o acusador. Ele vem para matar o teu sonho, ele vem para roubar o teu propósito, e ele vem para te destruir. Como? Te enganando. Se alguém chegar, se ele chegasse para você como um monstro, você saia correndo. Ele não vem como monstro, ele vem com boas propostas, ele vem com méritos, ele vem com cargos. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que ele considerava todo o conhecimento dele, tudo que ele já sabia, como esterco, para conhecer Jesus Cristo crucificado. O verdadeiro cristão que tem coração, ele diz, olha, eu amo isso aqui, gosto muito disso aqui, mas eu gosto muito mais de estar na presença de Deus. Eu vou fazer de tudo para que eu seja abençoado, que eu seja um autônomo, que eu seja um empresário, que eu seja um funcionário que eu possa trabalhar menos, para ter tempo para Deus. Eu tenho que ter tempo para Deus. Está entendendo? Você tem que trabalhar. Mas se você é inteligente, use sua inteligência para que você tenha mais tempo para Deus. Porque esse mundo quer roubar o seu tempo. Esse mundo quer tirar o seu propósito de Deus. E vamos continuar. Então, ele era a grande serpente, a serpente astuta que enganou Eva, né? O grande dragão, Satanás, antiga serpente. João 10:10 fala, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Ele sempre vem para matar, roubar e destruir. Agora, o que? Os planos de Deus para a sua vida. Lembra da parábola do semeador?
parábola do semeador é a semente. Meu filho, minha filha, tem um ministério para você. Aprenda a amar pessoas, aprenda a querer cuidar de pessoas. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando, está te colocando ali para cuidar. Ali está precisando de uma pessoa para cuidar. Ali está precisando de alguém para amar. Ali está precisando de alguém para aconselhar. Se levanta, vem fazer a obra de Deus. Está entendendo? Deus está falando isso para muitas pessoas. Vem, chega perto, vem para o discipulado. Deus quer usar vocês. Aqui você vai ter oportunidade. Vem para o discipulado. Pastor, eu queria ser mais usado na obra. Como? Vem para o discipulado que nós vamos te treinar para isso. Mas tem um líder lá que não gosta de mim. Pode deixar que eu disciplino esse líder. Porque eu nunca vi líder não amar as pessoas. Se a liderança tem que ser que ama, se não ama, está na minha lista de para ser disciplinado e corrigido. Se você não amar as pessoas, você está desfazendo do evangelho de Jesus Cristo. Porque ele diz que se não houver amor, não adianta nada do que eu ou você faça. E quem ama não vive julgando, quem ama não vive condenando, quem ama não vive trazendo problema para a vida dos outros, mas vive sempre se dispondo para resolver e ajudar as pessoas. Era o que Jesus fazia. Nós temos que crescer em união, mas eu sinto que eu tenho um dom, então venha na terça-feira. Mas eu sinto que eu quero começar uma célula na minha casa, pois venha receber um treinamento aqui. Nós preparamos toda a palavra para você, eu envio para o seu zap. Você pode inclusive ler os pontos e debater, ou seja, a célula já tem tudo preparado. Você pode ler aquilo ali que eu tenho mandado e debater. O que é que vocês acham desse tópico? Como é que foi essa palavra para você? Você sabia que ela está no YouTube e você pode ouvir ela de novo? E ali vai gerar umas perguntas para você ver como é que está. Nós temos que trazer para o povo palavra. Não é conversa e não muda. Conversa não muda, é bom e desenvolve amigos. Mas o que muda é a palavra. O que transforma é a palavra. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Então a gente tem que pregar a palavra nas células, ministrar, facilitar e deixar Deus trabalhar. Atos capítulo 13, versículo 8. Vai falar dali que o inimigo, ele vem também para enganar. O inimigo quer te destruir. Como? Te enganando. Pode escrever o que eu estou te dizendo aqui. O inimigo veio para matar, roubar, destruir. Mas como que ele faz isso? Te enganando. Colocando outras coisas nos teus olhos. Às vezes a pessoa mais importante está ali na sua frente falando tudo. Mas o que o inimigo coloca na sua cabeça são outras coisas. São outros desejos, são outros alvos que vão roubar teu tempo e que vão te tirar da presença de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A verdadeira paz só tem quem está em Cristo Jesus. Às vezes você vê a família todinha doente, estressado, ansioso. Mas por quê? Porque está faltando Jesus. Não é conhecimento não, tem muita gente que tem conhecimento, mas falta Jesus. Jesus, ele gera paz, ele gera vida para você. E estamos quase acabando aqui, olha só. Glória a Deus. Vamos abrir então a nossa Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, para ver na prática como é que o inimigo trabalha. Outra coisa, o inimigo ele sempre te acusa, ele é o acusador. Ele vive te acusando. Ah, porque você não faz isso? Ah, porque você não ora? Ah, porque você não é constante? Ah, porque você tem esse pecado ainda? Ah, porque isso? Isso é a voz do inimigo, não é de Deus, tá? Não é o Espírito Santo não, tá? O Espírito Santo não fala dessa maneira. O Espírito Santo vai falar para você assim: vem como você está, meu filho. Eu te amo e eu vou te ajudar a vencer aquilo ali. Lembra do filho pródigo quando voltou para casa? Tinha se prostituído, gastado todo o dinheiro, estava num buraco profundo, precisando até de comida. Mas como é que o pai recebe? Toma um anel no dedo, eu vou te tratar bem, eu vou te amar e eu vou te restaurar. Então a igreja tem que visualizar, ter esse amor de restaurar vidas. Não ficar magoado. Ah, porque eu fui magoado que aquela pessoa me tratou mal. Imagina se metessem a mão no teu rosto. O que ia acontecer? Meteram a mão no rosto de Jesus, que era Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Bateram nele. E Jesus perdoa-os.
Eles não sabem do que fazem. Evangelho é amar, é andar sem família, é estar disposto a ouvir o que você não gosta e mesmo assim de amar as pessoas. E não tirar a oportunidade delas porque você tem poder para isso, mas mostrar para ela que você tem amor suficiente para investir na vida delas até elas acertarem. Até elas acertarem. Porque a religiosidade é logo punição. Vou ser punido. Vou para o inferno. Se eu não for para a igreja, eu vou para o inferno. Você vai mesmo, se não se aceitar com Jesus. Mas não é essa a motivação que Jesus quer que você tenha. Eu vou por amor, porque Ele me amou primeiro, porque Ele não desistiu de mim. Até porque condenação não tem poder para levar ninguém para o céu. Mas o amor sim, porque Deus é amor. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente ouve pregações e se inspira em pregadores que adoram só meter o pau. E as pessoas se tornam cristãos masoquistas, só se sente bem se apanhar. A mensagem só é boa se ele levar uma lapada. Só tem gente que gosta de apanhar, é uma doença. Pessoa que gosta de apanhar é doente. Esse não é o normal. É bom ouvir uma vez uma palavra dura, um puxão de orelha assim. Mas se isso for uma constante, você é doente. Você precisa vir fazer uma terapia familiar comigo, porque você deve ter apanhado muito e agora o que te gera prazer é apanhar. E isso não é como Deus ensina. É uma doença emocional que você começa a ter. Você não precisa, você tem que ser amado. O que faz alguém vencer na vida é quando a pessoa te dá crédito. Sabe quem te dá crédito? Jesus. Às vezes seu nome está no Serasa, mas Jesus diz, vai lá e usa o meu nome. Porque o teu nome está no Serasa. O teu nome não tem valor nenhum hoje no mercado, mas o meu tem. O meu nome está acima de todo nome e eu te permito usar o meu nome. É isso que Deus faz contigo. Eu permito que você use o meu nome para expulsar demônio, para curar. Você vai usar o meu nome porque o meu nome tem poder. Então é isso que Jesus está tentando dizer. Não é você, não é o seu reino. É o reino de Deus, usando o nome de Jesus, que é suficiente. Porque se Ele diz, Ele é o dono de todo ouro e toda prata. Ele tem ou não tem dinheiro? Tem. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele tem. Ele é o Jeová Rafá, ele tem cura. Se eu orar no nome de Jesus, ele é o médico dos médicos. É no nome dele, é no poder dele que vai acontecer a cura. A gente tem que estar mais em Cristo e menos em nós mesmos. Ah, porque aconteceu isso? E aí, meu irmão? É uma grande oportunidade de você perdoar. É uma grande oportunidade de você recomeçar. Eu sempre digo para vocês, Deus tem nos treinado para dizer, meu filho, haja recomeço. Jerusalém tinha sido destruída, mas Deus levanta um Neemias para reedificar, reconstruir. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Reconstrói, pega a oportunidade, começa de novo, levanta-se de novo. Tu errou, tu apanhou, tu se frustrou, perdoa, apaga o passado e começa de novo. Faz certo agora, não erra de novo do mesmo jeito. Verifica os corações, ensina a palavra, porque Deus muda pessoas. Diga assim, Deus muda pessoas. Tem um versículo na Bíblia que diz que o coração do rei está na mão de Deus. Deus muda, eu não mudo, mas Deus muda. Então vamos confiar mais nesse Deus maravilhoso, né, que tudo pode, tudo crê e aposta nas nossas vidas. E eu quero finalizar com vocês lendo Mateus 16 aqui. Vamos lá abrir Mateus. Olha só. Vou até ler nessa Bíblia aqui. Mateus 16. Vinte e três. Olha só. 22. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Repreender quem? Jesus. Dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que
que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas de Deus, as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, olha só, quando uma pessoa só pensa nas coisas dos homens, ela não quer passar e nem por dificuldade. Eu não quero passar por isso. Jamais eu quero um negócio desse. Ninguém quer passar por luta e dificuldade, mas você só vai ser um guerreiro e um vencedor se você aprender a lidar com luta e dificuldades. Até porque não existe ninguém que não passe por lutas e dificuldades. Então, quando ele veio dar uma de bonzinho para Jesus, dizer, tu não precisas passar por luta e dificuldade, tu não precisa passar por isso, quem é que estava falando? Satanás. Presta atenção. Às vezes, a gente não entende quem Deus usa e quem o inimigo usa. Quem estava usando Pedro naquele momento era Satanás. Então deixa eu te explicar uma coisa. Mesmo que Satanás use um homem, use uma mulher, use um discípulo, use alguém da família, o que Jesus fez? Ele repreende Satanás e ama Pedro. Repreende o ato errado e ama a pessoa, e ajuda a pessoa, e não tira da pessoa, porque Pedro, depois ele se sentiu tão condenado por negar Jesus 3 vezes, mas Jesus afirmou a ele 3 vezes, tu me amas, eu te amo, cuida das minhas ovelhas. Então, se você é cristão, por favor, entenda a Bíblia, Deus dá oportunidade a pessoas, diga assim, Deus dá oportunidade às pessoas. Deus dá oportunidade para recomeçar. Pedro tinha desistido do ministério dele, tinha voltado para a sua pesca, porque ele tinha negado o mestre. Mas Jesus conversou com ele em particular e disse, tu me amas, Pedro? Eu te amo. Sabe o que Pedro estava entendendo? Eu te amo, só que eu não sou forte o suficiente para andar sozinho. E eu quero dizer um negócio para você, você não é forte o suficiente para andar sozinho. Você precisa da igreja do Senhor Jesus para te ajudar. Você precisa da igreja, você precisa do pastoreio. Eu sempre falo da importância do pastor, porque você deixa um pouquinho, por mais experiente que a pessoa acha que é, e seja, quando vai ver a pessoa está indo para lá. O coração está indo para lá. O coração está se desviando do propósito. O coração já não está no amor. O coração às vezes está na está na frustração, está se sentindo desvalorizado, não traga para você. Imagina se Jesus sabia quem ele era com Deus, ele estava morrendo na cruz, mas ele sabia que ele estava cumprindo um propósito e um chamado. Ele não estava ali, ai, coitadinho de mim, ai, porque só tem eu, como o profeta Elias. Ele entrou numa crise de depressão, de cansaço, só tem eu indo, não tem mais ninguém, só tem eu, e tinha mais 7.000, não só tem você orando, não só tem você fazendo a obra, tem muito mais de 7.000 pessoas orando e buscando a Deus. Nós fazemos parte do exército, não de coitadinhos, mas de homens e mulheres, que nós estamos levantando aqui uns 300 aí, para ser forte e corajoso, para ter pulso e ter coração e ter amor, para liderar igrejas que vamos abrir, para serem pastores, para ordenar diáconos, para ordenar presbíteros, que tem o coração constante, não é que não erra, mas tem um coração constante, tem um coração quebrantado, tem um coração que vê Jesus como o mais importante, tem um coração que não negocia as coisas de Deus, não negocia as coisas de Deus. Por que a gente bota tudo em primeiro lugar? Está errado isso, eu não faço isso, graças a Deus, mas Deus tem que vir em primeiro lugar. Primeiro Deus, depois eu faço isso. Primeiro Deus, depois eu faço isso. Primeiro Deus e depois eu agivo isso. Porque Jesus diz, eu coloco ele em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Você vai ter por acréscimo. Então isso aqui é importante que eu estou tentando mostrar para vocês aqui. Pedro, ele foi repreendido, 16:23, olha só. Porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus. Por que o povo perece? Oséias 4, meu povo perece por falta de conhecimento. Cuidado com o seu coração.
Cuidado com o seu coração, porque a tua oração tem que fluir de um coração sincero e que ama, porque senão você vai se tornar um bruxo. Sabia? Um bruxo ou uma bruxa. Vou orar para aquela pessoa ser destruída. Vou orar para aquela pessoa. Você não vai orar, você vai fazer um feitiço, porque Deus não te dá autoridade para orar para ninguém morrer e destruir ninguém e que não sei o quê. Ore e tenha amor, senão, não ore. Ou ore para pedir amor por você, amor pelas pessoas, porque senão a gente não vai demonstrar o que Deus quer que demonstre. A oração de Jesus é dizer: eu oro para que ninguém se perca. Tem que ter pastoreio, tem que ter a palavra de Deus. Você tem que entrar num ambiente que sabe que as pessoas estão sendo ensinadas a amar, que as pessoas não vão ser ensinadas a desistir, não porque aquela pessoa não tem jeito, todo mundo tem jeito, só não tem quem não quer. Ame as pessoas, encoraje as